Olá, aqui é Vicky Goforth Parnell e eu vim compartilhar um sonho com você que recebi na noite passada. Hoje é 050425. Este sonho veio às 12h11 da manhã. Ele é intitulado O Sonho de Aviso. Antes de começarmos, vamos orar. E novamente é sua responsabilidade tentar, testar e discernir isso, como a palavra de Deus diz. Se você confessa ter aceitado Jesus Cristo em seu coração, se ele é seu Senhor e Salvador, e você pode confessar isso, como diz em 1 Coríntios 12:13, através do Espírito Santo, fazendo essa profissão de fé de que ele é seu Senhor, você é ordenado a tentar e testar tudo. Isso é entre você e Jesus Cristo o que obtém, mas há muitas maneiras além de apenas fazer perguntas. Alinhe isso. A pessoa está te falando sobre Jesus Cristo ou te afastando, dizendo que há apenas um caminho para o céu, dizendo que pecado é pecado. Os frutos, essa pessoa está mostrando os atributos do Espírito Santo, paz, amor, né, alegria. Eles estão mostrando. Os atributos de Jesus Cristo é realmente isso, porque você também pode ter ira santa, né, e não pecar. Há maneiras de fazer todas essas coisas. Ele é nosso exemplo. Ele é nosso tudo, ou deveria ser. Ele é meu tudo. Vamos orar e chegaremos a este sonho. Aleluia. Pai Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo. Eu te dou louvor, eu te dou louvor, eu te dou louvor, eu te dou louvor. Tu és santo e justo e reto em todos os teus caminhos. Senhor, em todos os teus caminhos. Eu oro, Efésios 1:17-19, sobre mim mesmo e sobre todos que ouvirem e escutarem, que precisam de entendimento no corpo de Cristo. Mas eu peço que ninguém, nenhum ser, nenhum do reino das trevas, ai meu, obtenha qualquer entendimento do que tu queres dizer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, enquanto oramos e buscamos a tua verdade. Eu entendo isso, Senhor, mas estou apresentando o sonho e estou deixando como está. É para os teus filhos buscarem as respostas para suas perguntas, para obterem uma resposta diretamente de ti, Pai Deus, em nome de Jesus Cristo. E parar de depender de todas as pessoas que entregam as palavras, Senhor. Eles devem buscar a ti. Eles devem buscar a ti e construir esse relacionamento, porque tu és o Salvador deles. Tu és o Senhor deles. Tu és o Deus deles. Nós as pessoas que estão avisando, né, os vigias, estamos simplesmente dando o que sabemos. Eu sei que há exceções a isso, como se você estiver tendo alguém para orientar outra pessoa, ou mentorar, ou fazer algo. E então você pode intervir e ajudar. Mas tantas pessoas não querem se ajoelhar e orar. Elas não querem buscar a resposta. Elas não querem entrar na palavra e estudar. Elas querem que seja entregue a elas. Sigam felizes. São aquelas com um pé no mundo. Então eu estou pedindo a ti, sacuda-os. Sacuda-os, Espírito Santo. Agite-os. Pressione o máximo que puder. Pressione forte e traga seu fogo de convicção e seu fogo purificador até que todos sejam levados a um ponto onde tomem uma decisão com o reino das trevas amarrado de todas as maneiras possíveis, assim como eu os amarro agora, em nome de Jesus Cristo. Todo ataque designado aqui é desmantelado. Todos os demônios, e cordas são cortadas, seja por encantamento ou qualquer coisa do tipo. Todos os feitiços, maldições e tecnologias semelhantes são todos interrompidos em nome de Jesus Cristo. E eu oro e peço ao Senhor que envie os anjos de Deus e assegure um perímetro ao meu redor, baseando-me em 1 Pedro 3:22, mas de acordo com a sua vontade, porque diz: Jesus Cristo, você está acima dos anjos, você está acima de tudo. Querido Pai Celestial, e eu te dou louvor. Agora eu também eu cancelo todas as missões do reino das trevas.
Eu envolvo todos os demônios, amarrando-os em correntes eternas, baseando-me em Salmos 129:4, Mateus 18:18, Judas 6, e os lanço no abismo, pedindo tormentos graves e pesados fardos, em nome de Jesus Cristo, e que eles sejam mantidos lá até o momento em que forem lançados no lago de fogo, mas de acordo com a sua perfeita vontade, Pai, em todas as coisas. E eu envio toda a guerra de volta, baseando-me em Provérbios 26:2, a maldição sem causa não virá. Palavras mal faladas com intenção de prejudicar, sejam elas pensadas ou sejam elas insinuações, sinais, sejam elas faladas, ainda têm a intenção de prejudicar. Elas são rejeitadas em nome de Jesus Cristo, não lhes dando lugar para pousar, e são enviadas de volta ao remetente, e isso significa no reino espiritual. Nós guerreamos no reino espiritual, onde não lutamos contra carne e sangue, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Senhor Pai Deus, esta guerra é enviada de volta. Você lida com o físico. Eu conheço minhas regras de engajamento para o físico e para o espiritual. E no espiritual estou armado com a espada, e estou armado com um escudo, estou armado com o capacete da salvação, estou armado com a couraça da justiça. Meus pés estão calçados com a preparação do evangelho. Meus lombos estão cingidos com a verdade. Tenho o manto de zelo, o manto de vingança, Pai Deus, a veste de louvor. Estamos bem preparados, seus filhos. E, Senhor, eu não tiro isso. Eu apenas reafirmo isso enquanto vou em nome de Jesus Cristo. Nós fomos feitos para a guerra. Nós fomos feitos para defender e nós fomos feitos para estar na ofensiva. Às vezes temos que atacar. Então, Senhor, ensina-nos a guerrear. Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina minhas mãos a guerrear e meus dedos a lutar. Dito isso, você tem muito, muito. Isso é Salmos 144:1. Senhor, eu te agradeço por cada técnica e tática e dispositivo e esquema e dardo e todas essas coisas que tu revelaste. Eu não tenho medo do reino das trevas, mas eu temo a ti com um temor santo e reverente, Pai Deus. Um pensamento e todos nós poderíamos ser simplesmente apagados da existência. Mas tu és amor, tu és amor, tu és amor, tu és amor. Jesus Cristo, tu és amor além da nossa compreensão. Todo dispositivo tecnológico, cada engenhoca, gadget de tecnologia ou qualquer coisa semelhante, você está esmagado, você está desarmado, você está quebrado, você está queimado. Flechas do Senhor são lançadas em você pelos caçadores e pescadores do Senhor de Jeremias 16:16, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ah, e a propósito, em nome de Jesus Cristo, não haverá absolutamente nenhuma retaliação, nenhum revés, interferência, espionagem, monitoramento, vingança ou algo semelhante hoje, esta noite, amanhã ou nunca, por este vídeo, esta oração, qualquer pessoa que, indiretamente, diretamente ou aleatoriamente, tenha algo a ver com isso, exceto o inimigo. Em nome de Jesus Cristo, que a tua vontade seja feita em todas as coisas. E isso de acordo com o teu conhecimento, Pai Deus, e o teu entendimento. Que a tua vontade perfeita seja feita na minha vida. Estou submetido a ti, não me importo com o que o mundo pensa. Estou submetido a ti. Mas minha preocupação é com os teus filhos. Teus filhos que não entendem a tua misericórdia e amor. Eu pensei que entendia, mas cada vez mais. O amor é ilógico para a mente lógica. Foi isso que você me disse. Mesmo na terra, nosso amor um pelo outro é ilógico. Mas quando sabemos que por amor, Jesus Cristo, você desceu aqui, foi despido, espancado, marcado nas costas, Pai Celestial, pendurado em uma cruz voluntariamente, isso é um amor além da nossa compreensão. Saber que nem todos neste mundo o aceitariam, isso é amor. Isso é um amor, além da nossa compreensão, e sou eternamente grato. Pai Celestial, sou eternamente grato pelo teu grande plano de redenção e salvação para este mundo. Você é misericórdia, você é amor, mas é justo em seu julgamento.
Seja feita a tua vontade em todas as coisas. Você sabe o que é melhor. Eu te louvo, eu te louvo. Aleluia. Aleluia, Senhor, eu te amo. Aleluia, quando eu te louvo. Novamente eu não peço desculpas por beber. Obrigado, Senhor. Esses dias acabaram. Não estou pedindo desculpas por muitas coisas, porque sei quem sou em Jesus Cristo. Sou um filho do Deus Altíssimo. Tenho dias em que preciso endireitar minha coroa e sacudir a poeira. Não acontece com frequência, mas eu me lembro de quem sou. Sou um filho do Deus Altíssimo, e em Apocalipse, ele diz que somos reis e sacerdotes, porque não há nem homem nem mulher, somos reis e sacerdotes. Então, se você está tendo um daqueles dias ou semanas, ou se tropeçar, levante-se, sacuda a poeira, endireite sua coroa e lembre-se de quem você é. Você é um filho do Deus Altíssimo, comprado e pago pelo sangue de Jesus Cristo, que está sempre lá com os braços estendidos, dizendo: Vamos lá, levante-se, levante-se, vamos fazer isso, podemos fazer isso. Todas as coisas são possíveis através de Jesus Cristo. E eu pareço estar recebendo uma pequena bênção. Aqui vamos nós, atenção, o sonho de alerta. 050425 1211. Sonhei novamente com o meu amado, Jesus Cristo. Pai Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo que o doce Espírito Santo traga tudo à minha memória enquanto eu escrevo. Por favor, não me deixe escrever uma palavra que não seja sua. Essa é minha oração diária. Também, não me deixe falar uma palavra que não seja sua. Quando eu fico na frente deste vídeo, ou se estou falando com pessoas, e quando você ora e é um filho de Deus e conhece o poder no nome de Jesus Cristo, você diz, em nome de Jesus Cristo. Há poder por trás disso. Ele vai garantir isso. Por favor, não me deixe escrever uma palavra que não seja sua. João 14, 13, 14. Me diz que quando eu pedir qualquer coisa em nome de Jesus Cristo, você será glorificado através de Jesus Cristo, meu amor. E também ele fará o que eu pedir em seu nome. Isso significa que, de acordo com 1 João 3, 22, 24 e 1 João 5, 14 e 15, me diz: Minha pequena filha, seu pedido foi concedido. Obrigado, Pai Deus. De nada, pequena. Tudo começou quando me vi olhando para a minha mão, que eu estava segurando, aberta e plana. Está assim completamente plana. Apenas sente-se completamente plano. Lá dentro da minha mão estendida havia uma moeda de 25 centavos. Aqueles de vocês que ainda vivem nos Estados Unidos, é uma moeda de 25 centavos. É dinheiro em moeda, caso você não soubesse. Lá dentro da minha mão estendida havia uma moeda de 25 centavos. Uma moeda de 25 centavos. Está com a face para cima. É redonda, eu disse para mim mesma. Muito parecida com a lua quando está completamente cheia. Mas isso é uma moeda de 25 centavos. É apenas uma moeda de 25 centavos. Então a cena mudou. Estou andando por uma rua na cidade. Uma grande cidade movimentada. Pela quantidade de pessoas bem vestidas, andando de um lado para o outro. Senti uma forte necessidade de olhar para a calçada, mesmo com as pessoas se movendo em cada direção. Lá, perto de um poste de luz, vi algo pequeno, redondo e brilhante. Senti que precisava ver o que era. É uma sensação quase urgente de ver isso. Olhei para a multidão de pessoas que se aproximava, depois de volta para o objeto brilhante. Parece uma moeda de 25 centavos, mas não tenho certeza. De repente, vi um homem que parecia ser sem teto se abaixar para pegar o objeto brilhante. Ouvi-o dizer: cara para cima. Está com a cara para cima. Então ele olhou diretamente nos meus olhos, com olhos azuis, penetrantes, que reconheci. São os olhos do meu amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas ele tem a aparência de um velho sem teto. Suas mãos têm luvas parciais com os dedos removidos.
Ele está vestindo um longo casaco marrom sujo, com roupas largas e mal ajustadas. Seu cabelo está desgrenhado e sujo. Com licença. Seu cabelo está desgrenhado e sujo e está emaranhado. Ele tem barba por fazer de dias no queixo, mas seus olhos são de um azul penetrante com chamas neles. Ele falou novamente. Cabeça erguida, filha. Cabeça erguida. É uma moeda de 25 centavos. Então eu acordei. Comecei a orar e ouvi a frase cabeça erguida. A frase cabeça erguida, quando é dita, cabeça erguida, no dicionário significa um aviso prévio de algo, uma mensagem que alerta ou prepara. Cabeça erguida. Aqui estão os versículos. Mateus 11, 28, 30. Marcos 10, 23, 27. Amós 3, 6, 8. Ezequiel 16, 49, 50. Salmos 33, 4, 15. Jeremias 11, 11. Amós 3, 11. E versículo 14. Miqueias 5, 10, 15. Mateus 12, 25. Gálatas 6, 7. 2 Timóteo 3, 7 e João 3, 18. São versículos de capítulos do livro de Mateus, Marcos, Amós, Ezequiel, Salmos, Jeremias, Miqueias, Gálatas, 2 Timóteo e João na Bíblia. These passages are significant teachings and prophecies found in the Holy Scriptures. Each verse offers unique insights into faith, morality, and divine wisdom. They provide guidance and understanding for believers, offering lessons on how to live a life aligned with spiritual principles. The verses from Mateus, Marcos, Amos, Ezekiel, Salmos, Jeremiah, Miqueias, Gálatas, 2 Timóteo, and João each contribute to a broader understanding of the biblical narrative. Peço que você leve isso a Jesus Cristo em oração. Com licença. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo. Obrigado. Então, atenção. Um aviso antecipado de algo, uma mensagem que alerta ou prepara. Leve isso a Jesus Cristo em oração. É bastante evidente para mim. Quero falar uma coisinha para você. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus que veio à Terra como Deus e homem. De acordo com a palavra de Deus. Ele é. Aqueles de vocês que estão lutando, ouçam isto. Ele é invencível, mesmas, imparável, todo-poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a verdade, o campeão indiscutível do amor. Ele é inabalável para o inimigo. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quanto ao nome dele? Há poder no nome dele. Há apenas alguns, e vou dar a vocês versículos sobre isso. O nome dele é Poder. Filipenses 2, 9, 11. João 14, 13. Lucas 10, 19. E estou pedindo que vocês busquem e procurem por isso. Ele se chama cura. Tiago 5, 14, 16. Atos 3.6. Ele quebra correntes. Isaías 61, 1. Salmos 107, 16. João 8:36. Ele redime almas. Efésios 1:7. Colossenses 1:14. É vida. João 14:6. Ele derruba fortalezas. 2 Coríntios 10:3-5. Quando falado com fé, conquista o inimigo. Lucas 10:19. 1 João 5:4-5. Ele liberta. Colossenses 1:13. Traz paz. Filipenses 4:7. João 16:33. É dado do céu. Mateus 1:21. Salvação, ele dá salvação. Atos 4:12. Romanos 10:13. Ele faz os inimigos se submeterem aos filhos de Deus. Lucas 10:19. Marcos 16:17. Ele justifica. 1 Coríntios 6:11. Agora vou ler isso. E quanto ao nome dele? Seu nome é poder, cura, quebra correntes, redime almas, é vida, derruba fortalezas.
quando falado com fé, conquista o inimigo, ele liberta, traz paz, é dado do céu, é salvação, faz os inimigos se submeterem aos filhos de Deus, justifica. Há poder no nome de Jesus Cristo. Apenas creia. Apenas creia. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas quando você acredita, todas as coisas são possíveis através dele, através de Jesus Cristo, através do Pai Deus. Todas as coisas são possíveis. A única coisa que o Pai Deus e Jesus Cristo não podem fazer é pecar. Eles não podem pecar. Eles são santos, são justos, são corretos, são puros. Não está na natureza deles sequer serem capazes de pecar. É como É como se eles fossem a prova d'água no pecado. Você pode derramar água e ela simplesmente ricocheteia. Eles não podem pecar. E é a quem servimos, filhos de Deus, um Deus santo, justo e reto. A misericórdia foi concedida muitas vezes nessas coisas. Mas deixe-me dizer-lhe, a palavra que estou ouvindo agora é que a misericórdia é concedida para aqueles dos meus filhos que estão sofrendo e clamando pelo meu retorno. A misericórdia foi concedida. Leve isso a Jesus Cristo em oração. Ele não concede misericórdia apenas a um grupo de seus filhos, ele a concede a todos. Ele é misericordioso. Ele sempre será misericordioso. Ele é amor. Ele é compaixão. Mas ele é o braço direito do Senhor. Ele é justiça. Ele é o juiz. Jesus Cristo. Ele fará o que é justo e correto para todos. Quer entendamos ou não. Não precisamos entender seus caminhos. Precisamos confiar nele. Precisamos amá-lo, mas precisamos alcançar todos que pudermos enquanto podemos. Cabeças erguidas, crianças, cabeças erguidas. Ele está nos dizendo: cabeças erguidas, crianças, cabeças erguidas. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se você se afastou e você sabe se afastou ou não, você está morno? Você percebe que não tem aquele desejo de ler esta preciosa palavra de Deus? Você descobriu que esfriou? Se você esfriou, Jesus Cristo não se afastou, foi você. Quer perceba isso ou não? É hora de se arrepender. É hora de voltar a se ajoelhar e clamar aquele que você professa amar mais, Jesus Cristo. Ele conhece seu coração. Você não pode esconder isso dele. Você pode esconder de todos os outros, mas não pode esconder dele. Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo que estava nele, que ele enviou, é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. O que isso significa? Você não pode se esconder de um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo ouve, que sabe tudo, ouve tudo, vê tudo, conhece tudo com antecedência. Coloque seu coração em ordem com o Senhor Jesus Cristo e pare de brincar. Pare de brincar. Você perdeu seu amor? Você perdeu o desejo de ler a palavra de Deus? Você perdeu o desejo de estar perto dessas pessoas piedosas? Você prefere passar tempo no seu telefone? Você prefere passar tempo com aqueles que podem estar bebendo, xingando, jogando? Sim, xingar é ruim. Xingar é errado. Estude sobre isso. E há uma diferença entre ministrar ao redor de pessoas que xingam, os não salvos, e se colocar deliberadamente na frente de um filme, lendo um livro, ouvindo algo com xingamentos, com nudez, nu, nudez, com qualquer uma dessas coisas. Quando você está lidando com os perdidos, você não os condena pela maneira como falam. Eu lido com pessoas que falam horrivelmente às vezes, mas elas ainda são dominadas pelo pecado. Mas quando eu me sento para ler ou participar de qualquer coisa, às vezes com a família, eu não coloco voluntariamente nada com xingamentos ou qualquer outra coisa na minha frente. Por quê? Porque isso é pecado. Eu faço a escolha de me levantar e sair ou de desligar. Por quê? Não colocarei coisa má diante dos meus olhos, é o que Davi disse nos Salmos. E, por exemplo,
Quando ele foi visto com Batseba, ele não colocou isso deliberadamente diante dos seus olhos. Ele não disse: Ok, vou sair para olhar uma mulher tomando banho. Mas ele fez isso. E ele pecou. Mas ele não colocou isso diante dos seus olhos. Eu vi pessoas distorcerem isso e dizerem: ele disse isso, mas fez aquilo. Ele saiu. E quando saiu, viu-a tomando banho. Eu não vou entrar em tudo isso. Eu fiz um grande estudo sobre por que ela não precisava estar tomando banho lá fora. Tentação. O diabo preparado. E ele falhou, mas ele se arrependeu. Custou-lhe muito, mas ele se arrependeu e seu nome ainda é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A redenção. A capacidade de voltar a Jesus Cristo. E eu sei que há muitas pessoas que dizem: uma vez salvo, sempre salvo. Não. Ou não seria possível ter seu nome riscado do livro da vida. Moisés falou sobre isso. Pai Deus, se você vai me matar, risque meu nome do livro. O que mais diz? Que nenhum fornicador, nenhum adúltero, nenhum. Você sabe, todos esses não serão encontrados no céu. O que isso significa? Se você aceitou Jesus Cristo e agora está pecando e não se arrependeu, meu entendimento é que, de acordo com esta palavra de Deus, você não vai para o céu. Você tem que ser santo e viver uma vida santa. Sede santos porque eu sou santo, e isso não é impossível de fazer, mas significa subjugar a sua carne e tomar autoridade sobre ela, fazendo o que você é chamado a fazer através de Jesus Cristo. Porque se você não consegue deixar essas coisas, então isso é uma fortaleza em sua vida do reino das trevas. Se você não consegue deixar essas coisas, então está dizendo que o sangue e o nome de Jesus Cristo não são suficientes, quando ele é todo-poderoso. Você tem que estar disposto a deixar essas coisas de lado. Você tem que fazer uma escolha e então você tem que garantir que você repreenda o diabo, você o comande a sair, conforme está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Novamente o ponto-chave: submeter-se, estar disposto. Submeta-se a Deus, à sua vontade, ao seu caminho, à sua palavra, fazendo como sua palavra diz. Então você pode ordenar que o diabo saia e ele sairá, talvez por uma temporada, talvez por uma hora, talvez por alguns momentos. Permaneça na fé, repreenda e resista no poder do nome de Jesus Cristo, pois maior é aquele em você do que no mundo. Se suas orações não são respondidas, pergunte a Jesus Cristo sobre seu relacionamento com Ele e por quê. Pode haver pecado ou acordo com o reino das trevas em sua vida. Espírito Santo, guie-me. E quando você tem esses acessos, essas portas abertas, a área aberta, quando você faz um acordo, é um acesso onde eles podem entrar e sair da sua vida. Cuide disso. Arrependa-se, quebre esses acordos com o reino das trevas, conhecidos ou desconhecidos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Peça a Jesus Cristo para ajudá-lo. Quando essas coisas vêm, como eu mesmo, quando as coisas vêm para mim, eu começo: Senhor, eu amarro esta carne, em nome de Jesus Cristo. Você faz do jeito que quiser. Eu acho que funciona para mim. E eu amarro esta carne e simplesmente deixo o Espírito Santo assumir e me submeto a ele. É hora. Porque quando ele diz: poucos entrarão. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos são os que encontram o caminho. O que isso significa? Vai ser poucos, não muitos. Poucos. Você vai ser um dos poucos, ou vai ser um dos muitos. Porque se você tem um pé no mundo, você é um dos muitos. Você pertence ao reino das trevas. Você pode amar Jesus Cristo, mas você mudou do reino da justiça novamente para o reino das trevas. Por quê? Porque você fez um acordo com o reino das trevas. Onde está a sua aliança? Onde está seu acordo? Quando você foi salvo, quando aceitou Jesus Cristo em seu coração e ele se tornou seu Senhor, e você pode confessá-lo como seu Senhor, você foi mudado do reino das trevas nesta terra para o reino da luz.
Mas se você escolher fazer acordos novamente com o reino das trevas, você se torna parte do reino deles novamente. Você entende isso? Arrependa-se. Arrependa-se. Quebre esses acordos com o reino das trevas. Entre na palavra de Deus e estude-a. Sabe, mesmo que você não entenda no início, absorva, porque quando você lê ou coloca para ouvir, eu recomendo ambos. Coloque diante dos seus olhos e ouça. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, mas quando você a coloca em sua mente, ela permanecerá. E uma vez que está lá, o Espírito Santo pode trazê-la à tona e ajudá-lo. Você pode não se lembrar palavra por palavra, mas ele pode trazê-la à sua memória. Se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram Jesus Cristo antes e se afastaram, você sabe como orar, arrependa-se. Aqueles de vocês que nunca aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e Ele está chamando você, e você sabe que Ele está, você sente esse puxão no seu coração, está cansado de todas essas coisas, está cansado do mesmo de sempre. O que você está buscando é Jesus Cristo e Deus Pai. Eles são amor como nenhum outro. Eles não podem ser comparados a nada nesta terra. Jesus Cristo e Deus Pai, eles são a paz perfeita, que excede todo entendimento. Você pode ter paz mesmo em tempos como este, sabe, com tudo o que está acontecendo no mundo. Você pode ter a paz de Deus, que excede todo entendimento e sua alegria realizada, através de Jesus Cristo. Por favor, diga esta oração comigo. Jesus Cristo, eu peço que você entre no meu coração. Lave-me e perdoe-me de todos os meus pecados, meus erros, contra você, Deus Pai, e, e todos. Eu peço que você tome meu coração de pedra e o transforme em um de carne. E peço que me ajude a estar enraizado e fundamentado em você, Jesus Cristo. Eu acredito e confesso que você é o Filho de Deus, que veio a esta terra voluntariamente, como tanto Deus quanto homem. E eu acredito e confesso que você nasceu de uma virgem e deu sua vida livremente por mim, morrendo para que eu pudesse ser livre, derramando seu sangue por mim. Jesus Cristo, eu te aceito agora, em meu coração, em minha vida. Eu me submeto a você. Seja o governante de tudo em mim. Eu te confesso aqui agora como meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro, amém. E é tão simples assim. Aleluia. Senhor, eu te louvo. Agora eu recomendo que você obtenha uma Bíblia impressa. Eu tenho a KJV, eu leio a Septuaginta, que é o Antigo Testamento com alguns dos apócrifos e outras coisas. Mas peça ao Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo em seu coração, o Espírito Santo também entra. E peça ao Espírito Santo para guiá-lo a qual tradução. Porque a verdade, quando você pede a Jesus Cristo para guiá-lo à verdade de sua palavra e compreensão, virá do céu. Eu recomendo que você ore e peça a Jesus Cristo para guiá-lo em seu nome. A pessoas de mente semelhante, pessoas que o ajudarão a crescer em Jesus Cristo e a se firmar e enraizar. Não vá apenas com as primeiras pessoas que aparecerem. Peça a Jesus Cristo. E eu também recomendo que você ore esta oração. Pai Deus, em nome de Jesus Cristo, toda pessoa, lugar, coisa ou ser, circunstância na minha vida, que é enviada pelo inimigo, eu peço que o Senhor remova e não permita que retorne. Em nome de Jesus Cristo. Tudo bem, este é o ministério meu amado Jesus. Peço que você leve tudo isso à oração, em nome de Jesus Cristo. Alinhe isso com a palavra de Deus. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Se não estiver, não serve.
Amem uns aos outros. Sabe, em todas essas coisas, em todos esses avisos, nunca devemos perder de vista que este é um reino de amor. Não é o reino das trevas. É um reino de amor antes de tudo. E devemos amar uns aos outros, até mesmo aqueles que nos usam de forma maldosa. Diz que teremos perseguições. Em um lugar que eu estava lendo hoje. Perseguições. Não apenas perseguição. Perseguições. Mas não precisamos passar por isso sozinhos. Essa é a diferença. Não precisamos passar por isso sozinhos. Jesus Cristo estará conosco a cada passo do caminho. Deus Pai estará conosco a cada passo do caminho. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Você pode caminhar sozinho, ou pode ter Jesus Cristo para ajudá-lo, o Espírito Santo para ajudá-lo, Deus Pai para ajudá-lo, e enviar irmãos e irmãs para orar por você, ou até mesmo estar ao seu redor. É uma família de Deus. Não deixe o ódio ou a amargura entrarem em você. É hora de deixar de lado pequenas diferenças. Não importa se você sente que tem, você tem, você tem o direito de estar amargo, magoado. Deixe isso ir. Isso está te impedindo de entrar no reino de Deus. Deixe isso ir. Ou fique para trás. Tudo bem. Este é o ministério Meu Amado Jesus. Temos um site www.mylovelyjesusministry.com. Nele há coisas gratuitas que você pode usar. Se você foi solicitado a não usar os PDFs ou qualquer coisa lá, você não tem permissão para fazê-lo, porque foi solicitado por causa de estar distorcendo as coisas, para se adequar ao seu próprio jeito. Diferente, apresentando coisas de forma diferente do que Deus e Pai Deus e Jesus Cristo pretendiam que fossem. Mas caso contrário, eles são gratuitos para usar. Você pode baixá-los, compartilhá-los para a glória de Pai Deus. Tudo é feito para a glória de Pai Deus, e a razão pela qual eu nunca coloquei os sonhos e coisas em um livro real que você poderia comprar, é porque então eu teria que cobrar por isso. Essas coisas são gratuitas para serem usadas de qualquer maneira. Senhor, há mais alguma coisa? Ok. Eu quero que as pessoas entendam também. Há muitas pessoas, às vezes, mesmo quando enviam cartas e tudo mais, têm pedidos de oração, e eu não tenho problema com isso. Mas eu não preciso de uma longa lista de explicações. Minha crença é que o Espírito Santo pode me dizer qual é a sua situação e como precisa ser orada, ou mesmo nem me dizer, e eu oro, e o Espírito Santo vem. Eu não quero saber sobre a sua situação, para que eu possa ministrar, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Quanto menos eu souber, melhor. E eu realmente penso naqueles que enviaram pedidos de oração dizendo: você não precisa saber, mas por favor, ore por nós. Eu oro. Eu oro, mas eu não oro de qualquer maneira. Já tive pessoas dizendo: por favor, ore. Por exemplo, por favor, ore para que meu filho se case com esta garota. Eu sei que ela é de Deus. Quando estou orando, percebo que ela é do inimigo. Eu não vou orar de nenhuma maneira específica, exceto como o Espírito Santo e Jesus Cristo conduzem. Agora, se eu fizer, eu coloco minha fé em acordo com todos que estão orando, de acordo com a vontade de Deus, para que nossa fé se una e se torne mais forte, e que essas orações sejam respondidas e sejam poderosas. Se um pode colocar 1000 em fuga, dois podem colocar 10.000, diz no Antigo Testamento. Sim, eu faço isso o tempo todo, conforme o Senhor conduz. Mas eu não vou concordar com nada que vá contra o que Deus quer. Então, por favor, entenda. É por isso que, a menos que eu esteja trabalhando com alguém e peça mais detalhes, ou às vezes as coisas estão ocultas, como com Eliseu e a mulher, cujo filho, a mulher sunamita, cujo filho havia morrido,
E ela veio até ele, e ele disse: A Gease, não Gease. Gease era de Isaías. Quero dizer, era Eliseu, Elias, eu acho. Mas ele disse ao seu servo: Deixe-a em paz, isso foi ocultado de mim. Nenhum de nós sabe de nada. Somos filhos de Deus. Nós apenas oramos e buscamos, e nem tudo pode ser revelado a uma única pessoa. Deus é quem sabe de tudo. Mas quando oramos, às vezes obtemos entendimento ou uma palavra de conhecimento sobre as coisas. Então, novamente, não quero que soe como algo odioso, mas não preciso de informações sobre a sua situação. Não quero ter que lutar contra meus próprios pensamentos em relação ao que você me enviou, informações. Quero saber que estou recebendo uma palavra clara do Senhor Jesus Cristo e do Pai Deus. Mas eu oro por todos. Eu oro pelo corpo de Cristo, oro pelos deixados, para trás e por aqueles que virão. E vocês, deixe-me dizer mais uma coisa. Senhor, posso dizer isso? Por favor, entenda, mesmo que eu esteja me expondo um pouco, ainda estou isolado, pelo Pai Deus e por Jesus Cristo. E quando eu anunciei que iria me retirar, para passar tempo com o Senhor, me isolando ainda mais, o que significa me afastar da internet, recebi várias. E quero dizer várias. Apenas uma pergunta rápida. Apenas uma pergunta rápida. Não. Entenda, quando estou me desligando, não é uma pergunta rápida. É levar suas perguntas a Jesus Cristo. Por quê? Eu preciso ter tempo com Jesus Cristo para mim mesmo. Você pode esvaziar um vaso, mas você tem que enchê-lo novamente. Eu dou e dou e dou, e é isso que todos devem fazer. Mas eu preciso ser capaz de me reabastecer. E eu vou. Meu relacionamento com Jesus Cristo é a coisa mais importante. Então, mesmo que possa parecer apenas uma pequena pergunta para você, quando você é bombardeado por um monte de pequenas perguntas rápidas, entenda isto. Leve suas perguntas a Jesus Cristo em oração. Se ele me disser para intervir e responder, eu o farei, mas eu nem mesmo posso clicar apenas para limpar da minha. Eu não leio todas essas. E não é falta de respeito com você. É que eu disse repetidamente, fui chamado para me afastar e ficar isolado. E é isso que vou fazer. Vou ser obediente. Vou ser obediente. Eu escolho caminhar em obediência. É solitário às vezes, sim, mas estou bem. Quando me sinto solitário, corro para Jesus Cristo e Deus Pai. Tudo bem. Deus abençoe. Permaneça sob o sangue de Jesus Cristo sempre. Tchau por agora.